E aí, devs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lógica de Programação com Python. Eu sou a professora Amanda Xavier, doutoranda em Ciência da Computação, e hoje nós vamos dar um passo importante, que é entender como usar os operadores aritméticos, lógicos e relacionais, e também como usar a estrutura condicional. Mas atenção, esse é o nosso terceiro vídeo da série, tá? Então, se você perdeu as duas primeiras aulas, eu peço que você pause esse vídeo e vai lá na nossa playlist conferir, tá? Eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição do vídeo e também passando aqui em cima no card, tá? Hoje a gente vai falar sobre os operadores aritméticos, operadores relacionais, operadores lógicos, desde o condicional utilizando if, elif, else, tá? E tudo isso com exemplos práticos no Google Colab. Então vamos lá? Vamos começar pelos operadores aritméticos. Na aula passada a gente tinha introduzido com os operadores básicos e hoje a gente vai só dar continuidade. Então a gente viu que o sinalzinho de mais é utilizado para soma, o tracinho representa a subtração, o asterisco ele representa a multiplicação, a barra representa a divisão e a dupla barra representa a divisão da parte, pegando só a parte inteira do resultado da divisão. A gente viu isso na aula passada. Na aula de hoje a gente vai abordar o resto da divisão, que a gente consegue obter utilizando o porcento. Então, quando eu quero pegar só o resto da divisão, que, por exemplo, eu vou fazer esse exemplo aqui no Colab. Então, eu tenho aqui o valor 1 igual a 10, o valor 2 igual a 3. Se eu fizer um print, fazer um print aqui do valor 1, porcento valor 2, então o resto da divisão é 1. Porque a gente sabe que quando eu divido 10 por 3, né, a gente sabe que dá 3, 3 vezes 3 dá 9, 9 para chegar em 10 sobra 1. Então, esse resto da divisão a gente consegue obter utilizando o operador porcento. Ele é muito útil quando a gente quer verificar, por exemplo, se o número é par ou se o número mesmo ele é múltiplo daquele número que eu estou avaliando. Por exemplo, o 10 ele não é múltiplo de 3. É por isso que o resto da divisão foi 1, é diferente de 0. Quando a divisão, o resto da divisão é 0, então a gente sabe que aquele número pertence, né, ao conjunto de múltiplos do nosso divisor, tá? Então, por exemplo, aqui, para eu saber se o número é par, eu sei que qualquer número divisível por 2 é par, não é isso? Então, se eu pegar aqui esse mesmo valor 1 e no valor 2 eu vou substituir por 2, tá? E eu vou fazer de novo o nosso print aqui. Vejam que o resto da divisão deu 0. Por quê? 10 é múltiplo de 2, é um valor par, tá? Agora, se eu colocar o 11 e fazer a divisão, a gente vai ter aqui o resto da divisão diferente de 0. Já a potenciação, ela é representada pelo duplo asterisco. Então, lembrando, um asterisco, multiplicação, 2 asterisco, potenciação. Então, por exemplo, se eu quiser representar aqueles números, né, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, né, eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Então, se eu coloco aqui, fizer um print na tela de 2, e eu quero dizer que ele é elevado a alguma coisa, então eu coloco o duplo asterisco, e aí vai ser elevado a 3, por exemplo. Então, sempre começando pela base, 2, e aí depois do duplo asterisco a gente coloca qual é o valor do expoente da nossa expressão de potenciação, tá? E aí a gente tem aqui o resultado, 8, né? Já os operadores relacionais, né, eles são utilizados para fazer comparação de valores, e o resultado da expressão é sempre como verdadeiro ou falso. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui o duplo sinal de igual para representar se o valor, um determinado valor, é igual a outro valor, né? Lembrando que um sinal de igual, como a gente viu em aulas anteriores, serve para fazer atribuição de valor, quando eu quero colocar um determinado valor dentro da minha variável. Agora, se eu utilizar dois sinais de igual, então significa que eu estou fazendo a comparação. Eu estou avaliando se um determinado valor ele é igual a esse outro valor, tá? Então, o resultado da minha expressão aqui, se eu fizer valor 1 igual valor 2, o resultado vai ser falso, porque o valor 1 não é igual ao valor 2. Se eu quiser saber se eles são diferentes, exclamação igual, tá? Aí eu consigo verificar se um valor é diferente do outro. Se eu quiser saber se ele é maior do que o outro, então eu coloco maior que, tá? Então eu vou verificar se o valor 1 ele é maior do que o valor 2. Se eu quiser verificar se ele é menor, valor 1 é menor do que valor 2. Se eu quiser verificar se ele é maior ou igual, né? Que aí eu incluo também a igualdade aqui no meio, né? Então eu coloco maior igual. E se eu quiser saber se ele é menor ou igual, a gente coloca o menor igual.
Os operadores relacionais são fundamentais para decisões lógicas no seu código. A gente vai ver isso mais à frente na nossa aula de hoje, tá? Já os operadores lógicos, eles unem expressões usando os operadores, né, os conectivos AND, OR ou NOT. Estou apresentando aqui para vocês a tabela verdade, que mostra quais são as condições em que a expressão utilizando operadores lógicos mostra que ela é verdadeira ou que ela é falsa. No caso do AND, ela só é verdadeira quando todas as condições que você está avaliando é verdadeira, tá? Nas outras situações, ela é falsa. Já no caso do OR, eu só preciso que pelo menos uma das condições que eu estou avaliando seja verdadeira para que o resultado da expressão seja verdadeiro. E o uso do NOT é para inverter a condição que está sendo avaliada ali, né? A expressão que está sendo avaliada. Então, o que for verdadeiro vai virar falso e o que é falso vira verdadeiro. Agora que já temos todos os operadores em mão, a gente consegue tomar decisão utilizando a nossa estrutura condicional. Esse tipo de estrutura permite que que o seu programa, né, responda a diferentes situações, dada uma determinada condição. Então, a sintaxe simples é que, se uma determinada condição ela é verdadeira, então eu vou exibir esse bloco de código aqui. Vamos para a prática? Para a gente conseguir entender melhor, né? Olha aqui esse primeiro cenário. A professora Amanda Xavier está oferecendo um cupom de desconto especial para quem acompanha os seus vídeos aqui no canal. E durante o mês de julho de 2025, quem usar o cupom PROFAMANDAX no momento da matrícula em seu curso parceiro, ganha 15% de desconto. Então a gente tem duas ações, aplicar um desconto ou simplesmente não fazer nada, porque não foi dada uma outra condição, né? Então vamos lá, como é que ficaria o nosso código? Vamos fazer aqui no colado. Então, eu tenho primeiro, a nossa entrada vai ser onde ficam as variáveis, né? Lembra da abstração do problema para depois a gente organizar como uma sequência que faça sentido, que é a nossa sequência lógica. Então, vamos lá. Então, como entrada, a gente vai ter o cupom que o usuário vai digitar para mim. Então, eu vou colocar aqui a variável cupom, né? E aí, lembrando que aí nessa fase a gente pode utilizar o input para fazer a dinâmica da interação do usuário com a máquina, tá? Então, eu vou colocar aqui o input, né? E aí eu coloco a informação para direcionar o usuário para aquilo que eu quero que ele informe para mim, né? Que ele informe para a máquina, na verdade, né? Que a máquina é quem vai fazer o que eu estou pedindo no meu algoritmo. Então, vou colocar aqui, ó, digite o cupom, certo? Em seguida, vem a fase de processamento. No processamento, a gente vai utilizar o dado de entrada e executar a lógica do nosso algoritmo. Então, assim, ó, if é a condição, a sintaxe, né, utilizada em Python para fazer essa estrutura condicional, que significa, né, que vem do inglês se, tá? Então, if cupom igual, lembra que o igual é para fazer comparação. Então, eu estou comparando se o que tem dentro da variável cupom, que foi o que o usuário digitou, é igual o cupom que a professora Amanda deu, que foi o Prof. Amanda X, tudo maiúsculo. Se essa condição for verdadeira, então eu vou só colocar um print aqui, a gente não vai fazer cálculo agora não desse desconto de porcentagem, tá? Então eu vou só mostrar uma mensagem na tela. Parabéns, você ganhou 15% de desconto na matrícula. E aí, quando a gente executa e coloca Prof. Amanda X, veja que ele nos deu 15% de desconto. Agora, se o usuário digitar algo diferente de Prof. Amanda, vamos colocar aqui Python, e der Enter, o que acontece? Nada. Então, isso vai desnortear o usuário, né, sobre o teu algoritmo, né? Então, veja, passa a aparência para o usuário de que o algoritmo ele não funcionou corretamente, certo? Então, o que a gente vai fazer? Isso vai nos levar para o nosso segundo exercício, né, o cenário 2, que é onde inclui um caso contrário, que é a situação em que o primeiro if, né, o if que está sendo avaliado, ele deu falso. Então, se o resultado do if for verdadeiro, ele executa os 15% de desconto, mostrando a mensagem na tela para o usuário. Caso contrário, e aí o caso contrário, a gente coloca o else para representar esse caso contrário. Então, eu vou colocar aqui else, print cupom inválido. Pronto, agora com o algoritmo dessa forma, vamos executar aqui de novo e colocar aqui Python, tá? Dá Enter. Veja que quando eu executo com Python, ele agora mostrou cupom inválido, certo? Agora o teu algoritmo ele está respondendo alguma coisa para o usuário, né?
seja de forma positiva, dando os 15% de desconto, ou de forma negativa, dizendo que o cupom está inválido. A gente ainda pode avaliar uma terceira situação da nossa estrutura condicional composta, tá? Que é, por exemplo, nesse terceiro cenário. A gente tem que, se o usuário digitar Prof. Amanda X, então libero 15% de desconto. Mas e se isso não acontecer, se isso for falso, nessa condição for falsa, eu vou verificar um segundo cupom, que é onde eu posso liberar 10% de desconto. Então, se o usuário digitar Python 10, 10% de desconto. Caso contrário, pode deixar que o cupom foi inválido. Aí, nesse caso, a gente vai utilizar um conjunto de if-else. Então, if cupom igual Prof. Amanda X, print 15% de desconto, como está aqui. Caso contrário, aí a gente coloca um outro if para representar esse else, né? Então, if cupom Python 10, print, você ganhou 10% de desconto. E aí vem o segundo else, que é o else referente ao if. Então, cada if, lembrando que cada if ele sempre tem uma condição a sendo avaliada e cada else não tem condição, tá? Só tem a execução de alguma coisa. Então, depois do else a gente coloca um if. Se eu quiser fazer justamente essa segunda comparação, tá? Então, vamos executar aqui. Eu coloco Python 10, aqui cupom de desconto, 10% de desconto. Caso eu coloque outra coisa, vou colocar um B aqui, executo, cupom inválido. Então ainda está funcionando. Uma outra forma da gente representar esse else, né, seguido ali com o if, é utilizar o comando elif. Então no Python a gente tem essa liberdade de fazer essa junção do else com o if. Eu vou fazer aqui, colocar elif, tá? Elif. Coloca aqui e aí a gente pode dar continuidade no nosso bloco de comando. Perceba que agora a gente, em vez de ter um comando e depois uma indentação, e depois do else a gente teria que fazer outro comandozinho com indentação. Então, nessa situação, utilizando o elif, a gente não precisa dessa estrutura, porque a gente vai ter um único else. Então, vai ter o if, primeiro o if, que é o do cupom Prof. Amanda X, depois vem o elif, que é o do cupom Python 10, e em seguida vem o else. Perceba que eles vão estar todo alinhadozinho. E aí, quando a gente executa aqui, percebam que ele coloca aqui o Python 10, tá? Ou na situação em que eu coloco só o B, ele está executando conforme esperado, tá? Uma coisa que é interessante vocês notarem nos nossos códigos aqui é essa indentação, né? Essa estrutura com indentação, que isso é de extrema importância em Python. E indentação, ela, na estrutura da sintaxe de Python, serve para representar o bloco de comando que pertence, né, a essa estrutura que a gente está. Perceba que depois de if cupom Prof. Amanda X tem 2 pontos, e em seguida, quando a gente dá enter, né, ele já faz esse recuo para dentro, tá, do if, certo? Que aí representa que esse bloco que eu vou fazer agora, que é o print, tá, onde está mostrando aqui print 15% de desconto, ele pertence ao if, certo? Aí se eu faço elif, colocar cupom 10, como é nesse segundo if aqui, o que a gente tem de novo? Uma indentação. Perceba que o elif está alinhado com o if de cima, e a próxima linha, né, ela o bloco, representa o bloco de comando do nosso elif, certo? Por isso que ela faz essa indentação, tá? O elif ainda faz parte da estrutura, né? O caso contrário do if, o primeiro if, certo? E a mesma coisa acontece com o else. Então, sempre depois dos 2 pontos, a gente pode dar enter, que o Python automaticamente ele já vai fazer essa indentação, tá? Então, não apaga. Tem aluno iniciante que sempre faz isso. Apaga a indentação e aí começa a fazer o teu código. O ideal é não apagar, tá? Não apaga. Só continua digitando que o Python já está te orientando. E sabe o que tudo isso significa na prática? Que estamos começando a automatizar tarefas. Automatizar é ensinar o computador a fazer coisas por você, como aplicar desconto, gerar mensagem ou até mesmo classificar dados. Para encerrar o vídeo de hoje, eu te convido a fazer esse desafio, né? Criar um quiz interativo
que, com base nas respostas do usuário, diga a ele qual é o perfil que ele tem. Se é o perfil Dev, Back-end, se é UX Designer, se é analista de dados ou explorador Tech, tá? E aí vocês podem ficar à vontade para utilizar, né, as estruturas que a gente já viu até agora, né, o uso do input, do print, do if, do elif, do else, e no final você vai imprimir, né, uma dica ali personalizada para o usuário. O desafio completo eu vou deixar aqui disponível no Colab na descrição, certo? Na descrição do vídeo, com as perguntas e respostas possíveis direcionando o usuário. E aí você vai montar utilizando tudo que a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Se esse vídeo te ajudou, então deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual parte você achou mais fácil e qual parte você ainda tem dúvidas. Ah, e não esquece, a aula 4 já está em produção, então ativa o sininho para não perder nada e até a próxima.